Olá pessoal, eu estou em dívida com um irmão que me pediu que eu continuasse fazendo os áudios que eu fazia, e eu mandava em alguns grupos, e agora eu vou voltar a gravar porque eu entendo que há uma necessidade e que a gente precisa entender melhor o contexto em que vivemos, porque boa parte da igreja evangélica ela se limita a alguns assuntos. O texto que eu quero usar como base hoje é Lucas 22, 3, que diz: "E Satanás entrou em Judas, e logo após ele foi se entender com os principais sacerdotes e com a finalidade de trair Jesus." Então, partindo desse princípio, desse versículo aqui, esse versículo dá uma margem enorme para a gente compreender o comportamento humano. Através desse versículo da Bíblia, a gente entende todo o comportamento humano. Mas somado a esse, nós temos que entender um outro, que dá mais uma base, é como se fosse o segundo degrau da escada para a gente entender melhor. 1 João 3,10, que diz: "Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e nem aquele que não ama o seu irmão." Esse versículo também dá um estudo muito amplo. Eu vou fazer isso num segundo ou terceiro momento. Por quê? Porque ele dá uma amplitude muito grande, faz a gente entender. Esse versículo 1 João 3,10 também ensina você a entender o comportamento humano. Através desse versículo da Bíblia, você pode julgar, pelo conhecimento que tem, pela prática e o comportamento das pessoas, quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Todo aquele que pratica a injustiça, ele é filho do diabo. Não importa a religião que ele tenha, se é ateu, se é evangélico, se é católico, se é espírita, seja lá o que for. O assunto não trata de religião. Jesus nunca tratou de religião. Jesus disse que os de Deus, eles eram diferentes. Por isso lá em Mateus 5, Jesus diz assim: "Bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus." Nenhuma pessoa que pratica a injustiça é limpo de coração. Ele pratica a injustiça porque já tem o coração podre, sujo. E sobre essa questão, no livro de Apocalipse até aproveita para dizer: "O limpo, limpe-se mais ainda, e o sujo, suje-se mais ainda." Quer dizer, porque não adianta apenas ser um pouco. Já é sujo? Então aproveite e faça o que quiser, porque você já é filho da iniquidade mesmo. Mas é preciso que a gente entenda uma coisa. No livro de João 20, 22, Jesus, ele chega para os 11, já não era o 12, Judas já tinha morrido, e ele sopra, ele diz, chega e diz: "Paz seja convosco." E tendo dito isso, soprou e disse: "Recebei o Espírito Santo." Agora veja a importância do Espírito Santo na vida das pessoas. Qual a finalidade, nesse caso e em qualquer outro, do Espírito Santo? É proteger, é blindar, é como se fosse impermeabilizar o nosso corpo para que o diabo não entre. Observe que ele não soprou quando Judas ainda era vivo. Ele soprou nos 11, não nos 12. Você pode querer questionar, eu não vou entrar no mérito agora, que seria um outro assunto que seria mais abrangente. Então observe isso. O apóstolo Paulo, ele diz lá em Romanos 8, 9, "Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele." O Espírito Santo é quem muda a conduta e o comportamento. É quem protege a gente do diabo. Embora nos protegendo, nós ainda temos o livre-arbítrio e a recomendação do próprio Deus, que também diz: "Resisti ao diabo
e ele fugirá de vós. Entenda a questão. Tem muita... O sistema político comunista, que alguns acham que não pode misturar com religião, e tudo que está na Bíblia é espiritual, seja político, seja qualquer outra função. Você vai ver lá na Bíblia que Deus deu o Espírito Santo ao homem para ele trabalhar com artes. Ele só fazia arte, ele só trabalhava com a parte de arte, de metais, de desenhos. Olhe para o que Deus fazia com o profeta, o sacerdote e o rei. Deus ungia o profeta, Deus ungia o sacerdote e Deus ungia o rei. Por que Deus ungia essas três autoridades? Porque a autoridade é a pessoa mais visada pelo diabo para usar ela para oprimir o ser humano. Mas não é só o diabo, não só tem interesse nas autoridades. Então observe que o rei era uma autoridade de governo, o profeta era que recebia da parte de Deus a palavra, o diabo não podia entrar nele, porque senão ele se tornaria um falso profeta com facilidade. O sacerdote ministrava a palavra de Deus para o povo, era uma autoridade eclesiástica. E como autoridade, o diabo tem interesse em todas elas, seja ela quem for. E tem interesse em qualquer ser humano. Quando você vê um juiz vendendo sentença, praticando a injustiça, abusando da autoridade, é porque o diabo está nele. Isso é inquestionável, isso é a verdade absoluta. Ninguém quem Deus habita nele tem um comportamento iníquo. 3 palavras na Bíblia que a maioria dos cristãos que lê a Bíblia e dos brasileiros, se você sair aí perguntando na rua, o que significa iníquo? Iniquidade. A maioria não sabe. Mas por que não sabe? Porque não entende de gramática, nunca pegaram o dicionário, não estou preocupado com o significado. A palavra, 3 palavras na Bíblia, que é ímpio, iníquo e perverso. Essas 3 palavras são quase que a mesma coisa. O perverso pratica perversidade. O ímpio pratica impiedade. O iníquo pratica injustiça. Se você somar tudo, tudo dá injustiça. Tudo dá iniquidade. É tanto que o diabo ele é chamado de iníquo lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2,8. Ele também é chamado de iníquo, ele é chamado de príncipe das trevas, ele é chamado homem da iniquidade. E ele tem um monte de nomes que representa aquilo que ele é. Agora observe e entenda isso. Quando Jesus chegou nos discípulos, nos 11, soprou e disse receber o Espírito Santo, entenda uma coisa, alguém pode dizer, o sopro de Jesus produz o Espírito Santo, o sopro de Jesus produz morte também. É para isso que nós temos que entender a Bíblia, ler e ter esse entendimento. Observe que lá em Tessalonicenses 2:8, 2:8, diz que Jesus matou, diz assim, o homem da perversidade será revelado e Jesus o matou com o sopro da sua boca. O sopro de Jesus também mata. Observe que a Bíblia é um livro que tem muitas verdades paradoxais. Paradoxo não é apenas uma contradição. Paradoxo é uma verdade que enfrenta a outra verdade e uma das verdades prevalece sobre as outras e ambas continuam sendo verdade dentro do contexto que se deseja no momento explicar. Uma verdade prevalece sobre a outra dentro daquela circunstância, mas ambas continuam sendo verdade. Nós temos que entender a Bíblia à luz do Espírito Santo, à luz de uma vontade, de um desejo de entender e perceber. Então observe que quando Satanás entrou em Judas, ele foi trair Jesus. E o diabo ele entra em quem ele quiser e não estiver protegido.
O político ladrão, ele é ladrão porque o diabo está nele. O ladrão da sociedade, os bandidos, as facções criminosas, são assim porque o diabo está neles. E pode também entrar em pessoas que usam a Bíblia para pregar o evangelho, até expulsar demônio, falar no nome de Jesus, curar pessoas, mas praticam a iniquidade, que é a injustiça. E essa iniquidade praticada pode ser uma forma de arrancar das pessoas valores financeiros, prometendo crescimento financeiro. Existe muito isso. É por isso que Jesus fala que no dia do juízo, alguém vai aparecer e Jesus vai dizer: eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Aí eles dizem assim: mas Senhor, eu fiz milagre no teu nome, eu preguei no teu nome, expulsei demônio no teu nome. E Jesus diz: eu não te conheço. É a questão da injustiça. 1 João 3,10: aquele que pratica a injustiça não procede de Deus. Mesmo que você pregue o evangelho, mesmo que você expulse demônio, mesmo que você cure os doentes, se praticar a injustiça, não procede de Deus. Grande erro comete alguns evangélicos, que o versículo da Bíblia que eu acho que no Brasil o que o diabo mais gosta é: toda autoridade é constituída por Deus. Não é. E depois eu vou gravar um vídeo falando sobre isso. Vou gravar outro vídeo falando sobre a maior autoridade do mundo é o cristão, só que ele não sabe. E porque ele não sabe, Deus diz assim: o meu povo é destruído, porque lhe falta o conhecimento. Até o próximo, porque tem mais.